Graça e paz através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós te adoramos, nosso Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Opera na nossa vida nesta noite, por meio dessa palavra que eu vou ministrar na vida de cada pessoa que vai nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Lição 6, Ministério de Jesus. Eu sou Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. Nós estamos numa série de lições, nós já chegamos à 6ª lição. A lição 1 foi a necessidade humana, o problema do pecado. A lição 2, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. A lição 3, conhecendo a palavra de Deus. Não tem na revista impressa, foi uma lição que eu pesquisei à parte. A lição 4, quem é Jesus, que corresponde à lição 3 da revista Discipulando, ciclo 1. A lição 5, o caráter de Jesus, que corresponde à lição 4 da revista Discipulando, ciclo 1. E a lição 6, que é a lição de hoje, o ministério de Jesus, que corresponde à lição 5 da revista Discipulando, ciclo 1. Quero pedir aos alunos que estão matriculados que, por favor, esqueçam as perguntas que tem no final da revista impressa. O que vale são os marcadores que eu cito na aula. O que você tem que responder são as perguntas que eu cito na aula. Não são as perguntas que estão no final da revista impressa. Quem tiver dúvidas ou perguntas, chame-me no Zap. Amém? O ministério de Jesus. Nós vamos discorrer essa lição em 3 tópicos: a natureza do ministério de Cristo, o ministério de Cristo na perspectiva divina, o ministério de Cristo na perspectiva humana. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20, está escrito: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Essa passagem do Evangelho de Marcos é uma das passagens que marcam as primeiras conversões no ministério de Jesus Cristo. A definição da palavra ministério. Em português, ministério tem uma conotação nobre. Por exemplo, o primeiro escalão do governo, né, são os ministros. Mas na palavra de Deus, a origem dessa palavra, ela vem do grego. É diaconel, significa ser um servo, um atendente, doméstico, servir, atender ou prestar um serviço a alguém. Está descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Aí Marcos diz, mas para servir
e dá a sua vida em resgate por muitos. O ministério ou serviço de Jesus pode ser visto a partir de duas perspectivas, de acordo com o texto de Marcos 10:45. Primeiro é que ele estava a cumprir a missão designada pelo Pai. E segundo, ele veio para prestar um serviço à humanidade, resgatando-a do pecado. Sendo Jesus o nosso Salvador, colocou-se à disposição do Pai e da humanidade para ministrar ou servir. Durante os 3 anos entre o seu batismo, morte e ressurreição, Jesus viajou por toda a terra de Israel, ministrando às pessoas. Amém? Nós falaremos a respeito da natureza, da essência do ministério de Cristo. O ministério de Cristo ele tem uma dimensão teórica. Isso está descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23, quando diz: percorria Jesus toda a Galileia, aí diz, ensinando nas sinagogas. Segundo, pregando o evangelho do reino. Terceiro, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O ministério de Jesus é único, mas possui uma tríplice dimensão. Não quer dizer, irmãos, que ele se divide, é um só ministério. Mas nesse único ministério, ele vai ter 3 dimensões. A primeira é a teórica, que conforme Mateus, Jesus ensinava as pessoas, é a ortodoxia. A segunda dimensão é a prática, ou seja, o vivenciamento dos seus ensinos, a ortopraxia. E a terceira dimensão é a dimensão espiritual, na qual ele pagou o preço da redenção pelos pecados da humanidade. Jesus, com sua doutrina e sua prática, estava inaugurando uma nova era, uma nova criação ou uma nova sociedade. Na dimensão teórica, que é a primeira, Jesus promoveu uma ruptura radical ao ensinar no método e no conteúdo, conforme está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. A reação das pessoas. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual foi o êxito do seu ministério? O êxito do seu ministério estava ligado à sua fonte. Por que que Jesus teve um ministério de ensino bem-sucedido? Ele declarou no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu. Aí ele diz a fonte. E sim daquele que me enviou. Amém? Então, o ministério de ensino, a ortodoxia, né? A fonte do ministério de Jesus era o Pai. Mas Jesus não vivia apenas de ensinamento. O ministério dele tinha uma dimensão prática.
Ao se depararem com Jesus, as pessoas readquiriram suas esperanças. Jesus alcançou um público que era marginalizado, estrangeiros, enfermos, oprimidos, pecadores e publicanos. Jesus fez coisas que os líderes religiosos proibiam de serem feitas. Uma dessas situações está escrita aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo do 21 ao 27. Depois de entrarem em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Jesus ensinava e Jesus praticava tudo que ele ensinava. Mas o ministério de Jesus ainda tem uma terceira dimensão, que é a dimensão espiritual. O pecado provocou a morte espiritual do homem. Ele apartou-se de Deus. A morte física é uma consequência deste afastamento. Ao morrer fisicamente sem Cristo, o homem está destinado à morte eterna. Como reverter esta condenação? Quando o Pai, em Gênesis 3, 21, fez vestimentas de peles para Adão e Eva e os vestiu, ele estava apresentando um modelo pelo qual ele iria redimir a humanidade. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Este é o modelo. Alguém tem que morrer no lugar do homem para o justificá-lo. A humanidade estava em escravidão, pois estava em pecado. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 17, declara: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Para ser liberto da escravidão, era preciso uma redenção, um preço a ser pago. Está declarado em 3 versículos. O primeiro se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, quando ele diz: Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 aos Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O qual, a si mesmo,
se deu em resgate por todos, falando ele de Jesus. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus é o único que tem o mérito suficiente para pagar o preço da redenção pelos nossos pecados. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 13 e 14, o escritor faz a comparação com os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança e o sacrifício maior de Jesus Cristo. Quando diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, aí ele diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Aí ele diz, purificará a vossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. O sacrifício de Jesus foi executado na nossa dimensão, porém, possui mérito e a capacidade de alterar em todos os âmbitos a condição pecaminosa humana. Está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, aí Paulo diz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sacrifício de Jesus promove a restauração completa da criação, que foi afetada pelo pecado. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 10, de fazer convergir nele, ou seja, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Glória a Deus. Síntese do primeiro tópico. Jesus pregou o evangelho do reino, ou seja, as boas novas sendo oferecidas ao mundo na pessoa de Cristo. Curou todo tipo de moléstias e enfermidades entre o povo e nos libertou da escravidão do pecado, ao oferecer-se para morrer por nós na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Primeiro marcador. O que significa a palavra ministério? No caso de Jesus, quais dimensões este ministério assumiu? Qual destas dimensões é a mais importante? Então, são 3 perguntas no mesmo marcador. Você vai copiar aí no seu caderno, ou pela internet, aí no notebook, no celular, e enviar para o meu WhatsApp. Segundo tópico, o ministério de Jesus na perspectiva divina. Segundo Deus planejou, segundo Deus viu, segundo Deus fez, como é que o ministério de Jesus se desenvolveu na perspectiva de Deus? Primeiro, o ministério de Jesus foi uma missão designada pelo Pai. Jesus estava resolvido a cumprir a missão designada pelo Pai, mas ele enfrentou dificuldades. Em Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 18, Jesus foi perseguido por Herodes quando criança.
Em Lucas, capítulo 4, versículo 29, ele foi perseguido pela turba enfurecida com os seus ensinamentos. O evangelista Lucas relata que, e levantando-se o povo da cidade, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Satanás tentou seduzir a Jesus por meio da vaidade e pelo poder. Quando? Na tentação do deserto. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos do 1 a 11. Nós explanamos a tentação de Jesus na última aula. Jesus foi seduzido quando Pedro, sendo usado por Satanás, quis dissuadi-lo de cumprir sua missão. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Nessa passagem, Pedro, usado por Satanás, tentou convencer Jesus de que Jesus não deveria ir à cruz, que ele deveria fugir da cruz. Qual é o segredo da vitória de Jesus Cristo, se ele sofreu tanta perseguição? Sua capacitação pela virtude do Espírito Santo. O ministério de Jesus, na perspectiva divina, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Jesus foi assistido pelo Espírito Santo em todo o seu ministério. Primeiro, ao ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O anjo declara no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi assistido pelo Espírito Santo ao descer o Espírito Santo sobre ele no batismo. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 32 e 33. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Até nesse momento, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. O evangelista Mateus escreve no capítulo 4, no versículo 1, quando diz: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo de Deus
capacitou Jesus na proclamação das boas novas. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 18, quando diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Aí Mateus declara: farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. O Espírito atuou na vida de Jesus na instrução e capacitação que ele promoveu durante o seu ministério. Por exemplo, no livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí continua. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ao falar sobre o ingresso do novo convertido ao reino de Deus, ele ensinou que este, ao ser regenerado, deve ser guiado pelo Espírito. Aprendemos que ele era coerente no seu ensino. Assim, toda a sua vida foi conduzida pelo Espírito. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 8. Jesus falando a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito Santo é uma promessa do Pai no Antigo Testamento, que foi cumprida em Jesus Cristo. Ele prometeu aos seus seguidores. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Ele prometeu aos seus seguidores e ele cumpriu ao derramar sobre os seus seguidores. Está registrado no livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus enviou o Espírito Santo, que estará conduzindo a igreja, a noiva de Cristo, para encontrar-se com o noivo, o próprio Jesus Cristo. Na perspectiva divina, ele foi comissionado pelo Pai, ele foi capacitado pelo Espírito
e ele concluiu a sua missão. Consumar a salvação era a maneira de Jesus glorificar o Pai. No Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 4, está escrito: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Minha missão foi concluída. No Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30, está escrito: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Um dos significados da palavra grega tetelestai era o de missão cumprida. Quando um pai encarregava seu filho de uma tarefa, o filho, ao concluí-la, chegava para o pai e dizia: Tetelestai, está terminado o meu trabalho. O pai enviou Jesus, o seu filho unigênito, ao mundo com a missão de cumprir a lei por nós e morrer em nosso lugar, levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e adquirindo para nós eterna redenção. Hernandes Dias Lopes. Jesus hoje está no seu ministério celestial e preparou a igreja para continuar seu ministério terreno. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Síntese do tópico 2. Jesus foi comissionado pelo Pai e nenhuma dificuldade impediu que ele cumprisse a sua missão. Sendo Deus, não abdicou da capacitação pelo Espírito Santo, que o conduziu em seu frutífero ministério. Desta maneira, ao morrer na cruz, conseguiu consumar seu ministério, preparando a igreja que daria continuidade à missão de levar as boas novas a todo mundo. Marcador de número 2. O que capacitou Jesus a concluir a sua missão designada pelo Pai? Muito bem. O que ele nos prometeu, que nos capacita a trilharmos com êxito o nosso ministério. Aí eu quero que você procure uma referência bíblica. Jesus nos prometeu algo, e esse algo, ele nos capacitaria e nos daria êxito no nosso ministério. Aí você vai responder citando esse versículo da palavra de Deus. Amém? Então esse é o marcador de número 2. Terceiro tópico da revista é o ministério de Jesus na perspectiva humana. O que Jesus realizou com o seu ministério para nós. Tá certo? Primeira coisa que ele fez foi nos reconciliar com Deus. Os nossos pecados nos afastaram de Deus, mas Cristo, por sua morte, está reconciliando a humanidade com Deus. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus. Aí ele diz o que Deus fez. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. E o que é? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
Jesus não nos imputou os nossos pecados. Imputar significa colocar na conta. Nossos pecados foram colocados na conta de Cristo, permitindo nosso perdão, nossa reconciliação e a graça da vida eterna. Além de nos reconciliar com Deus, Jesus fazia o bem. Está escrito no livro de Atos, capítulo 10, versículos 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vemos que o objetivo de Jesus Cristo não era levar ou tirar vantagem de ninguém. Justamente o contrário. Ele estava completamente comprometido em fazer o bem aos seres humanos. Esse pensamento foi retirado da revista da CPAD do ciclo 1. Jesus nos reconciliou com Deus. Jesus andava por toda parte fazendo o bem. E Jesus nos trouxe a libertação. Um dos grandes propósitos do ministério de Jesus, conforme profetizado acerca do Messias, era libertar as pessoas. O legalismo religioso aprisiona as pessoas a ponto delas pensarem que nunca foram escravas ou que estariam na escravidão. Jesus, conversando com os líderes religiosos, está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aquelas pessoas que Jesus estava pregando a liberdade não se consideravam escravos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus escrita no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 41 e 42, está escrito: aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Os religiosos da época de Jesus esqueceram-se que eles tinham sido escravos no Egito. Em Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, Jeremias declarou: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Quem no legalismo está, como os líderes religiosos estavam, é incapaz de avaliar sua própria situação.
era necessário Jesus falar em libertação para seu povo, porque eles estavam no legalismo e tinham esquecido que um dia eles foram escravos. Por isso Jesus declara no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Síntese do terceiro tópico. Por intermédio de Jesus, somos reconciliados com o Pai. Primeira coisa. Nossos pecados não foram lançados em nossa conta. Ele nos perdoou, nos justificou e nos deu a posição de filhos de Deus. Ele sempre fez o bem, nos libertou da condenação eterna, dando-nos pela graça a maravilhosa dádiva da vida eterna. Glória a Deus. Marcador de número 3. Tem duas perguntas no marcador de número 3. Podemos nos reconciliar com Deus por nossos próprios méritos? Se somos pecadores, como esta reconciliação pode acontecer? Finalmente, a conclusão. A conclusão eu tirei da revista da CPAD, ciclo 1. Como se vê, Jesus exerceu um ministério a Deus e às pessoas, que não se constituiu em ostentar um cargo para se autoafirmar. Jesus nunca buscou popularidade. Ele sempre foi discreto, privado. Ele não precisava de tal prática de ostentação, pois a prova de que exercera da melhor forma o que deveria fazer foram as duas vezes que o próprio Deus afirmou que tinha prazer em Jesus. Quando ele foi batizado e quando ele foi transfigurado. Mateus 3,17 e Mateus 17,5. Este é meu filho amado, a quem eu aprovo. E lá em 17,5 diz assim, a ele ouvi. Que Deus possa ver em nós a mesma disposição que houve em Jesus Cristo, seu Filho. Que o nosso ministério ele tenha êxito, que nós cada dia sejamos mais cheios do Espírito Santo e que nós tenhamos um ministério abundante, assim como foi o de Jesus Cristo. Para terminar, a presença dessa semana, certo? Da semana, sexta semana, eu vou considerar a presença para quem me responder os marcadores e enviar as respostas para meu WhatsApp. Aí eu quero ver o seu plano de leitura sistemática do Novo Testamento. Alguns irmãos já fizeram as avaliações, porque depois da quarta lição, quem termina a quarta lição, eu estou fazendo uma avaliação online. É rápida, é fácil e é um indicador de que vocês estão absorvendo alguma coisa e começando a colocar em prática. Então eu abençoo vocês nessa semana, em nome de Jesus, que nessa semana Deus possa se revelar para vocês da maneira surpreendente, que Ele abra a mente e o coração de vocês, para que vocês possam exercer o seu ministério, assim como Jesus Cristo exerceu. A paz do Senhor Jesus e uma maravilhosa semana no nome dele. Amém.